bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Mais uma quarta-feira de webinar da Qualitours. Hoje, novamente, com um convidado especial. Já fez um webinar da gente com a Cidrim, que é o Ronaldo Barata. Bem-vindo, Ronaldo. Bom dia. Bom Obrigado dia a todos. Obrigado eu pela pela parceria, pela oportunidade. disponibilidade. Quem estava aqui com a gente no webinar da Cidrim já te conhece, mas quem não conhece, eu já explico aqui. O Ronaldo, pessoal, é um parceiro da Qualitours há muito tempo, é nosso amigo carioca, mora no Rio de Janeiro, nascido e criado, é, construiu uma carreira aí no mercado financeiro e depois, quando aposentou, decidiu entrar para o ramo do turismo, virou agente de viagem, focado em cruzeiros, e é nosso maior vendedor aí de Seadream, também é o nosso grande navegador de Atlas Ocean Voyager, que é o nosso assunto de hoje, é a companhia que a gente vai falar. É uma companhia aí muito interessante, que a gente considera aqui na Qualitours muito interessante para o mercado brasileiro. É a primeira companhia de bandeira portuguesa, né, bandeira de Portugal, que tem três iates para 196 passageiros, são três iates irmãos. Eu aqui já vou compartilhar minha tela para a gente começar a apresentação. Adriana, me dá um joinha quando aparecer a apresentação aí, por favor. Joinha dado, vamos lá. Pessoal, a Atlas é uma das mais novas companhias aí de luxo a navegar. Ela era a mais nova até o ano passado, quando a Explora Journeys começou a sua navegação. Ela foi fundada em setembro de 2019, tá bom? E teve a sua primeira navegação em agosto de 2021, no seu primeiro iate, o World Navigator, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Como eu mencionei no começo, são três iates gêmeos, todos iguais, para 196 passageiros apenas. O headquarters da Atlas, né, o escritório principal é em Fort Lauderdale, na Flórida, assim como todas as marítimas praticamente, né? O grande público deles é o público americano, mas ela é uma subsidiária da Mystic Invest Holding, que é uma holding de Portugal, com sede em Portugal, e os navios da Atlas navegam embaixo da bandeira de Portugal. O CEO master da empresa é português. O Ronaldo vai falar um pouco da experiência dele também, mas a gente tem diretores de hotelaria a bordo, são portugueses, bastante gente de Portugal a bordo e alguns brasileiros, inclusive, também na tripulação. E aí diversos detalhes que a gente vai entrar também, que aí é a nossa opinião de por que que esse produto ele é pouco explorado e pouco aproveitado ainda aqui no Brasil, até pela falta de conhecimento dos agentes de viagem. Por isso que a Qualitur está aqui com esse webinar para explicar um pouco mais para vocês. É, a gente já para começar aqui, eu gosto de falar que a Atlas ela se coloca como com três pilares principais, depois a gente vai entrar nos valores dela, mas ela se coloca como uma companhia com uma navegação educacional, imersiva e inspirada. E por que isso? A Atlas ela se coloca como Year-Round Expeditions. O que significa? O ano inteiro de expedição. Ou seja, até nos roteiros de verão europeu, nos roteiros de Mediterrâneo, a Atlas ela se coloca como uma companhia de expedição, que ela traz um pouco a mais do que só lazer, só férias, só relaxamento. Ela oferece experiências, excursões, palestras a bordo, inclusive nesses roteiros de verão que outras companhias não focam tanto em conteúdo e cultura local. Já queria aqui abrir para algum comentário do Ronaldo. Já quer falar alguma coisa, dar uma introdução? Por Não, eu favor. gostaria, obrigado. Primeiro, obrigado pelas palavras que me honram muito. Se ter a oportunidade de falar no evento de vocês é muito gratificante mesmo. E voltando aqui ao tema da Atlas, pessoal, eu viajei bastante nos rios, mares e oceanos, como o João colocou, já há quase 20 anos fazendo isso, mas eu fiquei sempre buscando uma alternativa, nem lá nem cá, mas que tivesse tudo que o lá e o cá tem.
E o João me convidou, há um ano atrás, eu fiz uma primeira viagem com a Atlas, no Mediterrâneo, e este ano eu fiz uma segunda viagem com a Atlas na Islândia, quer dizer, geografias distintas, foi no mesmo barco, foi no Navigator, eu até escolhi a mesma cabine, depois eu explico lá na frente. E o tamanho do barco é ideal. Os barcos são lindos por dentro e por fora, vocês estão vendo a foto aí. Eles têm características que mais na frente eu vou colocar, que são mimos muito interessantes. Essa questão de Portugal me chama muito a atenção, porque eles foram construídos em Viana do Castelo, é um estaleiro um pouco acima do Porto, em Portugal. E tem uma decoração portuguesa, vinhos assim com, obviamente tem vinhos de todo tipo, mas eles puxam pela nossa tradição de Portugal. Tem muitos brasileiros a bordo e aí você se sente muito bem recebido, muito em casa. Claro que a língua oficial é o inglês, isso não tem como ser diferente, mas tem aquele papo de café que fica diferente realmente. Obrigado, João. E, gente, eu também agora fiquei sabendo que entrou aqui. Queria dar umas boas-vindas e bom dia ao William Hirsch, nosso fundador, conselheiro, eterno professor aqui da Qualitours. Bom dia, Ilha, bem-vindo. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Ronaldo, um grande abraço. Meu João caro, Pedro, equipe Qualitours, estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, depois desses três pilares principais que eu falei da Atlas, a gente tem os valores que a Atlas se coloca para o mercado, que é o foco no destino, iates íntimos, modernos, luxuosos e um serviço personalizado. Como a gente vem falando em todos esses webinars, no webinar que eu fiz com o Ilha de Cruzeiro Sem Mistério, que era mais educativo, a questão do serviço para categorizar uma companhia como uma companhia de luxo pesa muito. E a Atlas, ela também tem aquela razão muito próxima de hóspede para tripulante de um para um, né? Pessoas que entraram agora nesses últimos minutos, eu já mencionei, são três iates gêmeos, irmãos, para 196 passageiros apenas. E aí esse foco no destino é exatamente isso que eu também falei. Até nos roteiros regulares de Mediterrâneo, a gente vai passar por alguns exemplos aqui, eles têm foco na cultura local, tem sempre um especialista a bordo fazendo palestras, as excursões são excursões focadas em exaltar a cultura e dividir ela com os hóspedes. É, como a gente sabe, a maioria dos hóspedes de todas as companhias são norte-americanos. E aí eu não sei aí quem tem experiência, eu posso falar, eu tenho família lá, tenho dois irmãos pequenos lá. É, a educação deles, a cultura que é passada para eles é muito focada no que aconteceu lá. Então, é bom ter uma companhia que dá palestras, que conta um pouco mais da cultura do mundo, porque não é uma coisa, não é, são assuntos normais para os americanos. E aí, como 90% do barco normalmente é desse público, é muito interessante a gente ter essas palestras até em roteiros regulares. Além disso, eu já vou falar aqui nesse próximo slide da onde a Atlas navega. Vocês podem ver aí que eles fazem Antártica, Patagônia, América do Sul, as travessias, Mediterrâneo, Norte da Europa, e eles têm um foco muito grande em Islândia, Groenlândia e Ártico também. A Atlas, na temporada de Antártica, que começa agora em novembro, vai de novembro a fevereiro, começo de março, ela está com seus três iates na Antártica. Ela foca muito nessa região, tá? Uma região que eles contam muito e que eu tive uma reunião com a Atlas há 2 semanas, até o Ronaldo estava comigo. Ela falou que eles estão vendendo muito bem. Eu falei, pô, fala alguma saída que você está precisando de ajuda, tá com preço melhor, consegue fazer alguma coisa com a qualitude de Antártica. Ela falou, João, de Antártica eu não preciso de ajuda em nada, de verdade. A gente já sabe que é um destino que está muito em alta, né? Vocês, a gente de viagem aí também devem saber, estão acompanhando. A gente tem falado isso também nos nossos webinars. E eles, com os três iates deles, estão vendendo muito bem. Como eu falei, expedições o ano todo. E aí eles têm, dentro dessas expedições o ano todo, eles dividem em três categorias: as expedições polares,
as expedições culturais e as que eles chamam de Epicurean Expeditions, que esse Epicurean, de verdade, gente, não tem uma tradução muito exata para um português, mas a gente pode considerar que são expedições aí, né, que eles chamam de expedições, mas focadas em gastronomia, em vinhos, em comida, que são as expedições, como eu falei, do Mediterrâneo. As expedições polares que acontecem na Antártica, Ártico, Groenlândia, Patagônia e Falklands, elas têm um foco mais no destino, tem especialistas a bordo que contam um pouco sobre a vida marinha, contam um pouco sobre a preservação daquela região, a importância desses polos para o planeta como um todo. E aí tem as expedições culturais, que são nos roteiros de Caribe, Islândia, Norte da Europa, América do Sul e nos transoceânicos, que eles indicam para aqueles viajantes que gostam mais de arte, arquitetura, gostam de visitar museus. Então, por favor. Exemplo, João, Uhum. na Islândia, recentemente, um dos convidados era um professor inglês do IPCC, né, do painel do clima, e dava aulas quase que diariamente de geopolítica, questão climática, e da região do Ártico. Então, para nós, como o João colocou, os americanos pensam nos Estados Unidos. Nós aqui estamos muito distantes de uma realidade que a mim me surpreendeu, por exemplo. Eu não tinha a informação precisa de que, enquanto no último século, nos últimos 100 anos, o mundo esquentou um grau e pouquinho, o Ártico aumentou quase 2. Então, o Ártico realmente, em termos de timeline, derrete mais rápido. E aí ele colocou, evidentemente, com dados e tudo isso. Então, são apresentações que enriquecem o que você está vendo na sequência. Nós tivemos um fotógrafo a bordo que deu aula de como usar um drone e ele praticou o drone conosco nas cachoeiras da Islândia. Então, são Olha que experiências que a bacana. gente, como o barco tem menos de 200 passageiros, não tem fila. A gente brincou de drone nas cachoeiras da Islândia, dentro de um projeto de cultura. Isso é interessante, Ronaldo, até você falar um pouco mais pra frente do seu roteiro, porque a gente até poderia ter colocado aqui que você fez um roteiro que foi Reykjavik dando uma volta na Islândia, né? Volta. Foi imersão na Exatamente. Islândia. Imersão Então também total. é um roteiro bem, bem único. E Muito aqui, único. pessoal, já vou dar É uma o. experiência única. Isso. De fato, eu também tive um pouco na Islândia e admiro o meu amigo Ronaldo por ter Hum. feito a volta completa. A É uma volta experiência completa. única, né? Na terra que tem muitos vulcões, terremotos. Às vezes é um pouco assustador, Não, não treme, né? mas o pessoal lá já está acostumado e é uma experiência única realmente. Vale a pena. E aí, gente, aqui já dando mais uma informação, né, para venda, para vocês falarem para os clientes, as expedições polares, claro, assim como a grande maioria das companhias, as excursões elas estão quase todas inclusas, né? A grande maioria está inclusa porque o foco da viagem é aquele. Agora, já do Mediterrâneo, né, na Epicurean Expeditions e nas expedições culturais, a gente tem sempre uma, uma imersão cultural incluída por roteiro. As demais excursões têm um preço, um pagamento à parte, né, um custo extra, não está incluído na tarifa, mas justamente porque são muito bem desenhadas, são com fornecedores de alto nível. A gente depois pode compartilhar até eles têm um guia online, um caderno online das excursões por, é, que estão em cada porto de parada, e é um material muito detalhado que descreve muito bem a excursão. Então eles têm um detalhe com isso que a gente tem visto nos nossos últimos webinars, né? A gente fez o webinar de Crystal, a gente fez um webinar do Explore, a gente fez o webinar do falando dos últimos, do Ritz-Carlton, são companhias que têm cobrado a excursão à parte, mas porque tem uma curadoria e um cuidado com essas excursões um pouco maior. Que está sempre incluído, né? Não importa o destino que você vá nos 3 navios da Atlas. Uma imersão cultural, como eu falei, né, tirando os roteiros de Ártica e Antártica, que tem muito mais opção.
Opções de restaurante a bordo com menus rotativos. O Ronaldo pode até mais para frente dar um detalhe para a gente aí, algumas dicas. Bebidas ilimitadas, né? O nosso all-inclusive alcoólico também, incluindo bons vinhos, como o Ronaldo falou, muitos bons vinhos portugueses, né? Visto que a companhia Tá. navega sob a bandeira portuguesa, cervejas e drinks. Tem opções de bares e lounges para o cliente curtir um drink, tomar alguma coisa. Tem um serviço de bar 24 horas com canapés. Todas as cabines E têm o frigobar. Por favor, uma coisa Ronaldo. interessante, João, que tanto na Islândia quanto no Mediterrâneo ocorrendo, então isso para mim é uma prática deles. Você tem uma tarde que você é convidado para visitar a gallery, a cozinha, onde é feita a refeição do dia, seja almoço, jantar ou café. E aí é uma aula de culinária também, uma aula de logística. E eu também aprendi lá que a logística dos barcos, embora o escritório de vendas esteja em Fort Lauderdale, na Flórida, a logística é no Porto, Portugal. Então, eles puxam, acho que sem querer, talvez, eles sabem exatamente o mix de passageiros que está a bordo, com antecedência, é claro, e eles conseguem compor o cardápio, assim me foi dito, eu experimentei, no caso americano, que eu estava lá em 3 de julho, né, 4 de julho, que é a independência, mas o cardápio fica muito focado não na tripulação que está fazendo, mas em quem a tripulação está recebendo a bordo. Claro que são mais americanos, mas se eu tiver um grupo, por exemplo, de brasileiros, etc., seguramente vai haver um mix muito saboroso a bordo. Bom, se eu não me engano, na sua primeira viagem, eles deram um tour completo para você. Você foi até na casa das Fui máquinas, na, né? Foi? no Mediterrâneo, eu fui na casa de máquina e na ponte também. A ponte eles abrem, você tem que fazer um formuláriozinho, né? Para não Aham. fazer fila, inclusive. E nas duas vezes eu tive muita sorte, o comandante era português. Então, o comandante do barco é um senhor português. O segundo oficial também. Quer dizer, tem muita gente que está no nível mais sênior das embarcações que tem origem ou então são realmente portugueses. Na recepção tinham brasileiros, então a música a bordo era quase sempre uma bossa nova, os brasileiros sintonizavam. Então, tem esse tipo de detalhe que acho que vale a pena experimentar, sim. Bacana. Eu, É, Ô, João, por deixa eu favor. interromper um segundo. Aproveitando a deixa de Ronaldo, eu acho que é o aspecto principal da Atlas, é exatamente isso. A gente embarcou, chegou a bordo, se sente em casa, Tá? porque os portugueses, uma parte da tripulação que é portuguesa, te acolhem de braços abertos, sabe? E você se sente em casa, como eu disse. Então, acho que esse é o aspecto principal, além de tudo que o Ronaldo experimentou e comparou com o iate de luxo também da Sea Dream. E ele vai poder dar detalhes maiores para vocês. Mas é o pitaco que eu queria dar. Desculpe, João. Fica tranquilo. Os dois, por favor, sempre que quiserem falar, podem me interromper. Serviço 24 horas nos quartos, pessoal. E aí, os amenities são da L'Occitane e o spa também é assinado pela L'Occitane. A gente tem uma foto mais alguns slides para frente. As gorjetas são pré-pagas, assim como todos os produtos que a Qualitours trabalha aqui no nosso portfólio, né? Ou já estão incluídas ali nas taxas pagas pré-viagem. Então, a companhia e nenhum tripulante vai esperar que seu cliente dê alguma gorjeta. É opcional dele. Se gostou do atendimento de alguma pessoa em especial, quiser dar uma gorjeta, ele fica à vontade. A companhia fornece nos roteiros, claro, que pegam neve, um bastão de apoio, né, para andar para neve. E em todos os roteiros, nas cabines, tem binóculos, tá? Ambos esses eles estão fornecendo, não é para o cliente levar para casa. Se ele quiser comprar, ele conversa com a companhia, tem um preço, tá bom? Aí sim, o que eles vão levar para casa é uma garrafa de água reutilizável, né? Eles não trabalham com garrafas de plástico, justamente já nessa linha de preservação da natureza, de menos lixo no mundo. Eles também têm vários pontos de refil de água pelo navio para o cliente estar sempre com a sua garrafa. E na categoria de suíte, a gente tem um serviço de mordomo, tá? O butler que eles chamam. Deixa eu rapidamente, antes,
A água você pode escolher no refil, água natural ou água com gás. Esse é um detalhe que eu também acho que tem muita gente que gosta de água com gás. Então você tem as duas opções. E com Bom relação ao saber, eu gosto mordomo, bastante. eu também, pois é. E com relação ao mordomo, gente, eu não fiquei em suíte. O pessoal que me atendeu, o staff que me atendeu, é campeão. Eu não tenho absolutamente queixa. Claro que eu adoraria ter um mordomo lá para engraxar meu sapato, mas não fez falta, tá? Claro que suíte é uma mordomia válida e eu aprecio muito, mas não usei e não me foi assim, não tem mordomo. Claro que eu prefiro, mas não foi assim um problema. O E atendimento era pessoal, perfeito. pessoal, já chamaram minha atenção aqui um erro de digitação na última linha, né? Modormo. Peço desculpas, mas vocês sabem o correto. Pessoal, agora entrando mais, né, na categorização de cada destino, as expedições polares, né, como eu falei, Antártica, Patagônia, Falklands, Groenlândia e Ártico. A gente tem os Odaics, que são esses botes aí de borracha reforçada que estão na foto da direita, que são da companhia, feitos para esse navio, é, e feitos, claro, para essas expedições polares. Tem um time também de especialistas, como a gente falou, temos biólogos, historiadores, geógrafos a bordo que acompanham essas excursões, dão palestras pré e pós-excursão. E aí, o que está incluso exclusivamente nesses roteiros polares? A gente tem um serviço de private charter, é, que vai de Buenos Aires a Ushuaia no roteiro nos roteiros principais que saem de Ushuaia. E a gente também tem um roteiro que tem um charter que sai de Punta Arenas, se eu não me engano, até Punta King Arenas. George Island, que aí é o roteiro de 7 noites que pula a passagem do Drake, para aqueles clientes que estão com medo da passagem do Drake, que normalmente leva um dia e meio, 2 dias de navegação. Então tem esse serviço. O roteiro principal, se eu não me engano, de 11 noites que a gente vai passar é o que sai de Ushuaia, faz Ushuaia, assim como outras companhias também que a gente falou, o seu trabalho, agente de viagem, é levar o seu cliente até Buenos Aires. De lá, a companhia, ela Já assume. pega no aeroporto. Em Ezeiza, você já é capturado. Perfeito. E aí tem esse, como eu falei, esse voo charter de Buenos Aires até Ushuaia. Tem uma noite pré-cruzeiro em todas as saídas de Antártica, em um hotel 4 ou 5 estrelas. E em saídas selecionadas, eles também dão uma noite pós-cruzeiro de hotel, tá bom? Como eu falei, as excursões estão incluídas, as palestras estão incluídas. Tem o Polar Plunge, putz, Ronaldo, eu podia ter colocado seu vídeo, né? O É, pessoal ver. Tem o Polar Plunge, gente, que é aquele pulo eu fiz o Polar na água Plunge gelada. com a Conta Sônia, pra né? gente. Eu fiz, eu tenho 66 anos e eu falei, já posso experimentar coisas diferentes. Já que eu não vou poder ir a Marte, não vai dar tempo, eu vou pular aqui. O barco, quando eu fui, era um barco da Sônia, mas era igualzinho, muito parecido. 60% pulou, 50% a 60% pulou, outra metade não quis pular. E é uma experiência única. A água fica normalmente a um pouco menos de 0 graus, porque como ela é salgada, ela não congela de todo, né? A gente está vendo. Fica -2, -3 graus. A água, a temperatura ambiente em torno de zero. E você é orientado ao pular, se projetar realmente para frente. Você se projeta, você é amarrado, caso dê algum problema. E no retorno à bordo, essa experiência leva talvez 40 segundos, não mais que isso. Quando você sobe, primeira providência, eles colocam na sua cabeça uma toalha quente, acho que é protocolo médico, e na sequência vem a parte melhor, que é um shot bem generoso de vodka pura, para recuperação. E é uma experiência que eu recomendo, tá? Recomendo mesmo, é única, é única. E pode botar a foto se você achar por aí, João. Eu estou um pouco gordinho, mas vale a pena. Eu recomendo sempre, tá, gente? Assim, a viagem de Antártica ou Ártico é uma viagem única. É difícil o cliente repetir a viagem, então, se ele tem a oportunidade de fazer esse pulo polar na água, faça, vale a pena. Além disso, a Atlas
dá ao cliente a parca e um colete, tá? É de presente para o cliente usar durante a viagem e levar para casa. Aí o que não é para ele levar para casa, mas a companhia disponibiliza durante a viagem são as botas especiais, tá bom? De acordo com o tamanho do pé do cliente. Como eu falei, à noite pré-cruzeiro sempre em todas as saídas. Em algumas saídas selecionadas, além dessa noite pré, tem uma noite pós também. Aqui é um slide só para quem quiser tirar uma foto, quiser tirar um print, tudo isso que eu falei, do que estão incluídos, principalmente nesse roteiro de Antártica, tá bom? E aqui eu já vou para o roteiro que eu mencionei, de 11 noites. Como eu falei, os três iates, o World Navigator, World Traveler, World Voyager, estão fazendo a temporada de Antártica e estão com este roteiro que eles chamam que é a volta ao Ushuaia de 11 noites. Como eu falei, com o voo, o charter privado de Buenos Aires até Ushuaia, faz a passagem do Drake, e aí vocês podem ver algumas datas de saídas. A gente já tem até a temporada 2026 disponível para venda. Como eu mencionei para vocês, tive uma reunião há 2 semanas com a Atlas e as vendas de Antártica deles estão muito boas. Então, como é uma viagem muito requisitada, principalmente no pós-pandemia, a gente tem visto esse movimento dos clientes quererem viagens diferenciadas para destinos remotos. É sempre bom se planejar com antecedência para fazer uma viagem tão especial quanto essa, até porque nesses roteiros de luxo, de expedição, o preço em dólar, pessoal, não são igual companhias que trabalham aqui no Brasil, que tem que pagar de imediato, mesmo que seja parcelado até 2 vezes, tem que pagar tudo de uma vez. Nesses, não. Normalmente tem um sinal de 20 a 25% e o saldo de 120 a 90 dias antes da saída, depende de companhia. Tem companhia que é 150 dias, enfim. Mas, por exemplo, você pega um roteiro aí de janeiro de 2026, o seu cliente tem muito tempo de se planejar, ele dá um sinal agora e ele vai ter que pagar esse saldo para o final de 2025. Então, tem um tempo de planejamento maior que ajuda ele a realizar esse sonho de ir para a Antártica, por exemplo. Como eu mencionei, a gente tem também esse outro roteiro de 7 noites, que é King George Island e de volta, né? E aí tem o voo fretado de Punta Arenas até King George, depois de King George de volta até Punta Arenas. Esse é a bordo do World Voyager. E a gente tem apenas 2 saídas disponíveis que estão para dezembro de 2025. Mesmo recado, dá tempo de se planejar bem, tá bom? E aí é um João, roteiro, deixa eu. por favor. Eu, como estive na ponte nesses barcos, os barcos são muito novos, eles têm 2, 3 anos, não mais que 4. Então, a tecnologia embarcada é impressionante. Eu atravessei Drake agora em janeiro, e confesso, balançou? Balançou. Posso ter dado sorte? Não sei. Mas olha, eu estava na ponte, e os caras conseguem chegar para cá, chegar para lá, e o balanço existe, mas tanto é que todo mundo jantou, todo mundo teve tudo, só evidentemente que eles fecharam a sauna e a academia de ginástica, né, por razões óbvias, mas o barco funcionou normalmente, rodando Drake. Não posso garantir, né? Cada um é cada um, mas eu acho que faz parte do currículo de quem quer uma experiência atravessar Drake. Eu gostei. E essa de 7 noites, às vezes até para quem não tem tantos dias para fazer uma viagem de 11 noites, né? Tem um tempo mais curto aí de férias, né? Ou de descanso, esse de 7 noites, talvez nem por conta do Drake, mas por conta do tempo de dias disponíveis para fazer essa viagem, pode ser uma saída e ainda assim vai ser uma imersão bem grande nessa região. Pessoal, Ártico também. Ilha, por favor, pode falar. Eu não tô enxergando vocês, então Ah, só me interromper quando quiser, tá? Eu você não não está enxergo, eu me só tô com a vendo? apresentação, não, Ah, tá bom. por Estou favor. aqui. Deixa eu dizer para vocês. Acho que Ronaldo já falou. Eu vou falar de maneira mais enfática. Antártica é bola da vez. Eu acho que vocês têm que olhar, caro, caro. Se você incluir, você considerar aqui o avião até Buenos Aires e aí o voo para o Ushuaia, de qualquer forma, está incluído, é mais barato. Se você juntar tudo, é uma viagem mais barata do que você ir para
Europa para a Ásia, para um outro lugar qualquer, que o aéreo é mais caro. É um argumento, mas a importância de você ir para a Antártica é você sentir de perto o quão pequeno nós somos. Nós não somos nada. O ser humano não é nada. Essa natureza enorme, maravilhosa, você volta mudado. Mudou a minha maneira de pensar. Eu hoje admiro muito mais a natureza ao meu redor e respeito. Então, é uma experiência de vida. E, gente, nós temos mais de 15 barcos de navios operando na Antártica. Daqui a pouco tem que ir para um sinal, porque é um tráfego imenso lá. E todos os navios estão com boa venda, com pouca disponibilidade. Vocês devem se debruçar sobre a venda de Antártica. É uma experiência. Eu prefiro 1000 vezes passar pelo Drake toda semana do que uma turbulência de avião, tá? Por falar em Drake, É isso. desculpa, a gente fala muito, né, mestre? Mestre Lia fica me dando corda. Quando eu estava em Drake, eu perguntei pelo imediato, pela velocidade, porque os barcos vão até 14, 15 nós, eles estavam a menos de 10 nós. E o cara me falou uma coisa que eu nunca tinha tentado. Eles vão devagarinho no Drake, não é por nada além de, pode ter outras razões, mas tem muitas baleias em volta. E a baleia escuta. E para não incomodar as baleias, aquela é uma velocidade que diminui o barulho do motor. Eu nunca pensei nesse troço antes, entendeu? Então, essa sensibilidade de respeito, como Elia colocou, como o mestre Elia sempre atento colocou, eu percebo também. E gente, e até complementando a fala dos dois, não querendo ser pessimista, mas a gente está vendo as mudanças drásticas e rápidas do nosso planeta, né? Então vamos aproveitar enquanto podemos ir nesses locais tão maravilhosos e ainda preservados, né, na medida do possível. Pessoal, entrando no Ártico também, as inclusões bem parecidas, tá bom? Tem uma noite pré-cruzeiro em um hotel 4 ou 5 estrelas, tem um charter, é, tem as excursões inclusas, tem o mergulho polar e tem a parca de complemento. Eu vou pedir, gente, como a gente ainda tá, né, chegando aí na metade da apresentação, eu vou pedir que eu esqueci, Adriana, se você puder, por favor, entrar no site da Atlas em um desses roteiros de Ártico, pode até ser esse de 19 de agosto, para eu ver da onde que sai esse avião que chega nessa cidade É, que o Ilha quer tentar falar o nome dessa cidade aí que sai o barco. Se eu não me engano, seria de Estocolmo ou Copenhague, mas eu queria reforçar essa informação, tá? Da onde que ele chega. Mas esse embarque aí, pessoal, é em Kangerlussuaq, não sei se eu falei direito, é um roteiro que vai até Reykjavik, de 10 noites, Isso. com um highlight aí dessa Disco Bay, que são icebergs aí listados pela Unesco, como patrimônio. E aí a Adriana tá confirmando aqui pra gente, pessoal. Depois joga no chat até, o Adri, por favor, pro pessoal, da onde que é, porque esse roteiro também tem um roteiro contrário, né, pessoal? Tem um roteiro Reykjavik, então o aéreo ele vai sempre para essa cidade de Kangerlussuaq. Ele pode tanto chegar quanto sair, porque aí o aéreo sim para Reykjavik é um pouco mais fácil, né? é, O Ronaldo fez, foi via Londres, é, certo, Ronaldo? isso, correto, Londres. Pessoal, chegando aqui agora nas expedições Epicurean, né, que a Atlas chama, que são as expedições do Mediterrâneo. É, como eu falei, diferente de outras companhias que os roteiros, até de luxo, que o roteiro no Mediterrâneo é para o cliente relaxar, piscina, spa, visitar nos portos, não. Aqui com a Atlas, eles têm convidados a bordo que são gastronomic guests, né, especialistas em Isso, gastronomia. isso, Eles visitam vintners, se eu não me engano, a tradução são os vinicultores, isso, eles acho que é vão a assim que bordo. fala, que são os produtores de vinho.
Tem pessoas que sobem a bordo, por exemplo, da Academia Barilla, né? Barilla, marca famosa de massas, com aulas de massas para os hóspedes. Depois, claro, vão comer o que eles cozinham. Tem imersões tanto a bordo quanto em excursões com foco em vinhos, com foco na gastronomia. Então, eles utilizam o que o Mediterrâneo é muito bem conhecido, né? Que é pela sua ótima gastronomia. Para envolver ainda mais o hóspede nessa viagem. Então, incluídos aí a gente tem experiências culinárias e degustações de vinho a bordo. A gente tem pelo menos uma excursão inclusa por viagem com esse foco em gastronomia. Tem demonstrações de chefes, eventos a bordos que são hosted, né, que são criados e apresentados por experts do Tastes and Traditions, que estão em algumas expedições específicas. Nesse roteiro de Mediterrâneo e nos roteiros culturais, que é de Caribe, Norte da Europa, os hóspedes ganham uma mochila também, né? Assim como nos roteiros de Ártica e Antártica, eles ganham a parca. Aqui os hóspedes ganham uma mochila da Atlas. E a gente tem o Jasper Grill Dining Experience, que é nesse restaurante Seven AFT Grill, que é o que a gente pode ver na imagem da direita, que o Ronaldo pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que que é isso, por favor. Obrigado, João. Evidentemente não tem custo adicional, mas é um espaço aberto, quer dizer, como se fosse um deck aberto, né? Onde tem ao lado tem uma churrasqueira muito interessante. E o Seven, a partir das 7 horas da noite, às vezes conseguem montar 2 turnos, dependendo do pôr do sol. E você aí tem uma gastronomia mais orientada para as carnes, mas assim, com muito requinte, ao mesmo tempo muita descontração, porque é ao ar livre, né? E a única coisa que eles não têm como fugir, como são poucos lugares, se não me engano, são cerca de 20, aí você tem que fazer uma reserva. Então você reserva e sobe na hora marcada e faz o seu jantar, em vez de jantar no deck 4, você vai jantar no deck 7, ao ar livre. Perfeito. No deck 4, João, só para completar, também Uhum. tem, no deck 4 também tem uma parte ao ar livre. Normalmente eles servem massas. Você pode comer massa ali separado do buffet, da parte de dentro. Aí é o dia a dia, né? Quando está alguma temperatura mais amena ou menos amena. Pessoal, aqui aquele mesmo slide, se vocês quiserem tirar um print, uma foto do que a gente já falou, do que está incluso aí nos roteiros de Mediterrâneo, tá bom? Aqui alguns exemplos de roteiro, tá, pessoal? A gente, no final da apresentação, no último slide, eu vou apresentar uma oportunidade de Mediterrâneo para vocês, que a Qualitour está com um grupo aberto, com US$ 200 de crédito a bordo por passageiro, preços bem interessantes, tá? Isso é um dos últimos slides. Mas aqui a gente quis mostrar até pelo highlight, né, qual que é a expedição, né, a imersão cultural que está incluída nesse roteiro de 15 de abril, por exemplo, que é uma visita à Old Blend Wine Lodge, que é um local que tem mais de 200 anos aí de história de produção de vinhos, então vai ter algumas degustações, bem interessante. Aqui um outro roteiro, Roma-Barcelona de 7 noites, 20 de maio, que o highlight aí de expedição é uma caça às trufas, muito, muito bacana também, tá, gente? Tem outra companhia também, outras companhias que também fazem essa caça às trufas, mas sempre aí com os cachorros junto. É, é um roteiro interessante para crianças e adolescentes também. Eu sei disso porque o nosso diretor aqui da Qualitus fez um cruzeiro com os filhos pequenos deles e adoraram essa excursão de caça às trufas para depois cozinhar, fazer uma massa bem gostosa. Outro roteiro interessante, Barcelona-Atenas, 12 noites, 28 de julho aí, então alta temporada de verão europeu, com um late night no Porto Venere, né? Ou seja, uma saída
mais tarde do que o normal, né? A gente sabe que o normal aí é o navio chegar nos portos entre 6 e 7 da manhã, liberar para o desembarque entre 8 e 9 da manhã, e todo mundo a bordo de volta às 16 ou 17 horas. A Atlas aqui não, eles têm roteiros que todo mundo tem que estar de volta às 9, às 22, né, 21, 22 horas para sair um pouco mais tarde para curtir um pouco mais os locais, tá? De visita. Aqui chegando no que eu falei das expedições culturais, tá bom, gente? Que é o terceiro tipo de navegação deles aí para os roteiros de América do Sul, Caribe, os transoceânicos, norte da Europa e Islândia. Palestras muito interessantes, né? O Ronaldo deu o exemplo dele, do roteiro que ele fez de Islândia, a palestra com Foi um inglês um professor inglês do IPCC, do International professor que Panel. Ah, trouxe foi diversas muito bom. informações pertinentes sobre o destino, interessantes E falou para até os da hóspedes. geopolítica. A geopolítica do Ártico está tão longe para nós que passa despercebido, né? Que a Rússia com Dinamarca, com Alasca, com... Ele deu uma aula e foi puxando manchetes de jornal, fez um mosaico muito legal. Enfim, inclusive na Islândia, falando aqui do tamanho do barco, é raro, quase sempre ele para no porto. Então você não tem que pegar o Zodiac para chegar na marina, porque o barco é pequeno, ele estaciona, né? Não fica Isso ancorado. aí. E aqui, gente, o que está incluído, né? Também essa experiência do churrasco, né? Que o Ronaldo falou, no restaurante Seven AFT Grill. A gente tem programas e workshops a bordo e em excursões também sobre o destino, também ganhar a mochila. E como a gente falou, são roteiros focados mais na cultura, para aqueles clientes que gostam de arte, gostam de museus, é, e de agregar conhecimento sobre destinos, sobre locais, sobre países que a gente não aprende aqui no Brasil, né? Se a gente não vai atrás dessas informações, elas também não chegam até a gente normalmente. Então, é muito bom para enriquecer e conhecer mais sobre um lugar distante para a gente. Na Islândia, eu estou falando muito, peço desculpas, mas eu nunca pensei em ir no Museu do Vulcão. Mas como tem vulcão lá para tudo que é lado, tinha numa ilhota que nós paramos, logo no terceiro dia, você pegava o barco estava parado no porto, estacionado, como eu brinco, pegava o ônibus da cidade, você ia direto no museu. A cidade ela foi destruída por um vulcão e foi reconstruída, né? E aí toda a história, todas as fotos, é um negócio lindíssimo, terrível, mas lindíssimo. E muito educativo. Bacana. Gente, aqui eu também separei alguns roteiros aí dessas expedições culturais. Um roteiro bem interessante é esse roteiro que faz Inglaterra, Irlanda e Escócia, tá bom? É um roteiro bem único também, é difícil da gente ver das companhias marítimas fazendo um roteiro assim. Esse é um roteiro de 26 de maio do próximo ano, de 10 noites a bordo do World Traveler, também um roteiro super interessante. Temos aqui um roteiro de 12 noites de Escócia e Noruega, tá? Foco nos fiordes noruegueses também, em vilas históricas e lindas, que tem uma arquitetura natural também muito interessante. Esse já é um roteiro de Edimburgo até Trondheim. Aqui é mais um exemplo também, eles têm muitos roteiros mais fáceis, claro, de aéreo para o brasileiro, para os nossos clientes chegarem, tá bom? Aqui mais um exemplo da variedade que a Atlas oferece e da imersão que ela oferece em destinos. É, Como eu não estou vendo, Ilha, você quer fazer algum comentário por enquanto? Senão eu já entro na frota deles, dos iates aqui. Então, eu vai em frente, João. Eu Vamos em estou frente, olhando perfeito. e estou adorando os roteiros, sabe? Esse, por Bacana, exemplo, de né? Escócia com Noruega, é maravilhoso. Se ainda tiver lugar, gente, pode oferecer para os clientes. Junho 17. Muito bom. Gente, vamos entrar na frota aqui, tá bom? Como eu falei desde o começo, são 3 iates, 196 passageiros, não tem cabine interna, começa a partir de externa e aí, claro, varandas e suítes.
Temos o World Navigator, que foi o primeiro deles, que teve a sua saída inaugural em agosto de 2021. O World Traveler, que teve a sua saída inaugural em novembro de 2022. E o World Voyager, que teve a sua saída inaugural em novembro do ano passado, novembro de 2023. Então, agosto de 2021, o Navigator. Novembro de 2022, aqui o Traveler. E novembro de 23, o Voyager. Como eu falei, os três são irmãos, tá bom? Depois a gente também pode mandar esse material para vocês enxergarem um pouco melhor, tá? Mas aqui a gente tem os decks todos iguais, tá bom, gente? O que eu gosto de chamar a atenção, vou deixar também vou falar uma curiosidade, vou deixar o Ronaldo dar uma pincelada aqui, como a gente falou, ele já fez 2 viagens com a Atlas, conhece bem aí esses decks, podem dar dicas valiosas para vocês. Mas eu quero chamar a atenção para vocês no deck 4, que é a planta, a segunda planta da direita para a esquerda, deck 4 na popa do navio, tá, gente? Para quem ainda não se acostumou também, popa é a traseira, dá pra gente lembrar de popô, né? De bunda, que fica atrás, e a proa é na frente. Então, na popa do deck 4, que está o número 20, deve estar pequeno para vocês aí, mas esse número 20 é o main restaurant, o restaurante principal. E aí, e ele tem nomes interessantes, né? A gente vem falando desde o começo que um grande apelativo dessa companhia é o fato dela ter uma bandeira portuguesa, oficiais portugueses, tripulantes portugueses e brasileiros também. No World Voyager, o restaurante principal chama Madeira. No World Traveler, o restaurante principal chama Lisboa. E no World Navigator, ele chama Porto. Neste mesmo deck, agora na proa, na frente, que é o número 18, a gente tem o auditório. O auditório do World Voyager chama Américo Vespucci. O auditório do World Navigator chama Dom Henrique. E o auditório do World Traveler chama Vasco da Gama. Então, aí, detalhes que mostram aí esse cuidado que a companhia tem com as suas raízes. Falar em Ronaldo, por auditório, favor. João, esse auditório Deck 4 me chama a atenção porque ele tem exatamente o número de cadeiras necessárias para para todos os convidados. Então, são 200 cadeiras. Então, não vai ficar ninguém em pé. Se o barco inteiro resolver assistir alguma coisa, o barco inteiro cabe. E outra coisa que me chama a atenção, as palestras, vamos imaginar que você está cansado, você está num momento de descontração na cabine, e você quer assistir a palestra XPTO sobre algo que está passando no auditório com algum convidado. Da sua cabine, você liga a televisão e você está sendo filmado ao vivo e a cores, você assiste a palestra do conforto da sua cabine se não quiser ir no auditório. Eu acho que também é um negócio bacana. E dando um pulo para o deck 8, depois nós podemos detalhar os outros. No deck 8 tem uma pista, essa pista é o número 1, o running track, é muito interessante. Você, quando está ou parado ou navegando, né, você pode fazer um Cooper ao ar livre. São cerca de 150, 160. Cada volta que você dá no barco, né, você consegue fazer um bom exercício. Tem equipamentos ao longo, como se você estivesse num parque. Isso também é uma coisa bem única na Atlas. Me chamou muita atenção. E aqui, gente, a gente Tem não o é. L ponto também, João. Tem até um L ponto aí, Tem um tá L dentro da ponto deck 8. também, né? Todos esses navios aí, principalmente que fazem em Antártica, eles têm que ter um L ponto para, né, qualquer emergência. A grande maioria, na Exato. verdade, dos novos tem esse L ponto. Gente, a gente não vai entrar muito aqui nos decks, né? Aqui nas cabines, a gente vai falar agora. Um dos próximos slides a gente vai chegar nas cabines. Eu acho que só um detalhe que é uma dica é que a categoria de entrada deles de cabine, a categoria AO, que é a Adventure Ocean View, né? Cabine externa, apenas janela, ela só tem no deck 3, que é a primeira planta da direita. Só que esse deck 3 também temos o número 21 aí, que leva aí pro Mudroom. Mudroom é aquela área pré e pós-excursão. Tem os armários com os números dos lockers, né, que são os números de cada cabine tem o seu armário, aonde o cliente se troca para descer e se troca quando volta de alguma excursão. Então põe a bota, coloca a parca, tira a parca.
Então, cabines localizadas em um deck menor que às vezes não é a melhor experiência possível, tá? A gente já indica pegar ali cabines a partir do no deck 5 e no deck 6, que a gente considera uma experiência melhor. É claro que tudo varia de cliente, né? Eu e o William, a gente bateu bastante nessa tecla no nosso webinar de Cruzeiro Sem Mistério, que não tem cruzeiro ruim, cabine ruim. Tem o cruzeiro ideal e a cabine ideal para aquele perfil de cliente. Eu, por exemplo, tenho um perfil que eu não teria problema nenhum em ficar num deck mais baixo, pode ser um pouco mais barulhento, para fazer uma viagem de expedição, por exemplo, que o meu foco era o destino. Agora, eu não gostaria de estar num deck mais baixo, por exemplo, numa cabine externa, se eu estou fazendo um roteiro com a Atlas no Mediterrâneo no verão europeu, né? Então, tudo varia para onde o cliente está indo, o perfil desse cliente, enfim, tudo isso a gente falou e vocês também sabem bastante sobre. Agora chegando um pouco nas acomodações, tá bom? Todas as acomodações, todas as categorias incluem o, um coquetel ou um champanhe, uma taça de champanhe de welcome, né? De boas-vindas quando você entra na cabine. Tem o frigobar, né? O minibar que diariamente ele é re- reposto com as preferências do cliente, do que ele gosta. Tem um room service 24 horas que tem um menu always available, né? Que está sempre disponível. Que aí tem comidas mais tranquilas, tem uma saladinha, tem sanduíches, tem a máquina de Nespresso, tá? E tem também chás da marca Cosme. Tem, como o Ronaldo mencionou, água com ou sem gás em garrafas reutilizáveis, que a tripulação, né, os camareiros colocam na cabine também, mas você também tem diversos pontos durante o barco de refil. Tem roupão e chinelo disponível também na cabine. Claro que não é para para levar para casa, tem um custo extra, mas para você usar durante a viagem, o roupão e o chinelo, vocês podem ficar à vontade. E aí o lençol e colcha aí de linho egípcio, né? Que aí é bem interessante de um alto nível. E como eu já tinha mencionado, toda a cabine tem um binóculo. Ilha, por favor. João, não pode levar nada embora. Eu Não estava pode, exato. pensando em, eu estava pensando em passar a mão nesse binóculos aí, que é muito bom para viagens de expedição, mas eu vou preso pela polícia portuguesa. Não pode levar nada. Não pode. Sair para almoço a bordo. E o roupão Nem também os, não, viu, gente? Gente, vou contar uma nem o história. roupão, nem o chinelo. Vou contar a Mas são história muito engraçada pra confortáveis. vocês, gente. O William vai lembrar. Confortáveis. Eu e o William viajamos há muitos anos. Eu dividi cabine com ele no Oceania Marina. Uma história boa de roupão. Eu era, pra quem não sabe, o William é meu avô, né, pessoal? E eu era adolescente, velho, devia ter uns 14, 15 anos. Eu não sabia que não podia levar o roupão embora. Eu peguei o roupão da Oceânia, taquei na minha mala e fui pra casa. Aí depois chegou no cartão do William a conta de bordo, eles cobrando o roupão que eu tinha pego. Aí eu virei pra ele, ué, mas não pode levar pra casa? Ele, claro que não. Então, Agora uma eu não me boa lembro se eu história aí, paguei esse não erro roupão para mais. você, viu? Não, eu que não te paguei, você pagou pra companhia. Pronto, desculpe interromper. Imagina, vamos lá, gente. Agora nas suítes, lembrando que as suítes são a única categoria que tem o mordomo, serviço de mordomo, tá? Temos três tipos de suíte, a Navigator Suite, Discovery e a Journey. Na ordem que eu falei, 43 metros quadrados, 41 e 35, com uma varanda de 10 metros quadrados, tá bom? E tem uma separação aí de sala de estar e quarto, certo? E nessas categorias até 3 hóspedes. Temos a varanda regular de 25 metros quadrados, tá bom, gente? E aí é área total, isso que eu tô falando, tá? 25 metros quadrados, área total. Categoria B1 e B2. O que muda nessa nomenclatura é o deck 5 ou deck 6.
Ronaldo, você ficou sempre na Eu, Horizon, que é essa próxima. Você essa, era a isso. 1 ou a 2? Eu era um, deck 6. As cabines Então, estão todas, deck então, 5 e 6. perfeito. Então, B1 É, é deck 6, B2 aqui é isso, deck isso, 5, até dois passageiros, dois clientes por cabine. isso. E como eu falei, gente, os amenities são da L'Occitane. Occitane. Vocês podem ver aqui entre essas duas, antes de eu passar para o Ronaldo contar um pouco mais e até dar uma dica que eu vou concordar com ele, mas vocês podem ver aqui na planta, em cima da onde está escrito varanda B1 e B2, e aqui Horizon A1 e A2, que a cabine ela é igual. Só que a Igual. Horizon, ela tem essa varanda, não é varanda, né? Essa janela francesa, né? Vai do chão ao teto, e aí você ganha espaço interno de cabine, ó. O que na Aí, B1 e B2 é varanda, aqui na isso. Horizon você ganhou espaço interno e ainda é uma janela que abre, né, Ronaldo? Por favor. O que que eu sugiro? Claro, as pessoas são diferentes. Eu usei a 636 no Mediterrâneo e a mesma cabine 636 na Islândia. Por quê? Primeiro que é um janelão, gente. Esse janelão é uma janela elétrica que desce. Fica realmente, você joga ar para dentro da cabine na hora que você quiser, com muita facilidade. E as cabines que são com janelão, sem ser varanda, elas estão na popa, do lado mais para a popa. E na popa do deck 6, principalmente, tem um espaço muito generoso de relax. Então, se você quiser ficar numa varanda, praticamente as pessoas não frequentam, pega uma cabine deck 6, com esse janelão aí, né? Que está perto da popa, e na popa você anda 10 metros, 12 metros, você está num varandão, que é praticamente só seu. É o que eu recomendo, claro, cada um é cada um. E esse toalete, gente, é muito generoso também, tá? Eu estou vendo aqui à esquerda embaixo, é extremamente generoso, o chuveiro é bom, tem aquelas duchinhas que fazem massagem nas costas, não é uma jacuzzi, mas é um efeito igual. Realmente é muito, muito legal. Boa. E a janela abre, né, Ronaldo? Abre Toda abre. toda, né? É nessa metade aí, ela desce toda, ela desce Desce todinha. toda, então. E é elétrica, é elétrica, Perfeito. né? Na sua cabeceira tem um botãozinho, interruptor, você aperta, ela desce. Ela desce até essa divisão aí no meio. Então ela Exatamente, exatamente. abre consideravelmente, fica quase, praticamente uma varanda, né? Só não tem a separação, mas ela também Nada, fica na mesma altura do que fica o batente da varanda, né? perfeito. E esse visual que você está mostrando aqui é o que a gente tem realmente. É o que tem, Isso né? mesmo, Perfeito. perfeito. E aí, gente, a categoria de entrada, tá bom? A gente já tá chegando agora no final da nossa apresentação, tá, pessoal? Mais 10 slides e a maioria agora são imagens, tá? Apenas. Categoria de entrada, como a gente falou, é aquela do deck 3, Adventure Ocean View, 17 metros quadrados, tá? Até dois passageiros. E ainda assim é uma janela considerável, né? Não é uma escotilha, ainda assim é uma janela grande, mas aí ela não abre, Não tá abre. bom? Janela, isso mesmo. Pessoal, algumas imagens agora dos espaços internos. Como o Ronaldo falou, teatro. O teatro tem capacidade para os 196 passageiros de uma vez. É onde acontecem as palestras pré e pós-excursão. João, e E aí o detalhe, gente. Por favor. Perdão, João, mas isso eu acho coisa importante. As cadeiras são generosas, você pode cruzar a perna, não fica aquele negócio de cinema, quando você vai ao cinema, vai cruzar a perna, bate no vizinho da frente. Não, as cadeiras são generosas e tem ali um negocinho de porta-copo, então você vai com o teu drink, joga ali teu copo e acabou. E aí, gente, um detalhe bem interessante que o Ronaldo me passou ontem, quando a gente fez a prévia desse webinar aqui, quando a gente bateu alguns pontos, que é o que ele mencionou, que eu vou repetir para fixar. Essa transmissão das palestras ela é ao vivo e vai para a TV da cabine. Então, Correto. pô, você ficou o dia inteiro em excursão, ficou o dia inteiro passeando em alguma cidade, voltou cansado e vai ter uma palestra à noite sobre o dia seguinte, você pode ver deitado na sua cama tranquilamente, ao vivo e a cores, que tem uma transmissão na TV das cabines do navio, tá bom? Isso é um detalhe bem interessante. Aqui o Atlas Lounge, né, um lugar para relaxar, ler um livro, ficar mais tranquilo. Aqui o Paula's Pantry, né, Ronaldo? Que você otimizou para gente, né? Voltando uma por gentileza, não sei que está apertado o tempo, Vamos lá, mas não, vamos lá. eu sou um apreciador de um bom malte.
atrás dessa, aqui na frente vocês estão vendo esses livros, são as bibliotecas. Você pode pegar o livro que quiser, leva para a cabine e ler. É uma biblioteca com uma vasta coleção de livros que você pode pegar, ler, etc. E tem um bar bem aqui atrás. Esse bar você pode pedir qualquer bebida, a maioria, os maltes 21 anos. Tá, o Macallan, por exemplo, que eu adoro. Pô, eu tomei todo dia. Está dentro do pacote. Não tem que algumas companhias, determinadas bebidas, têm aquele pagamento à parte. Na Atlas também tem, claro. Mas a barra é mais alta. Então, as vodkas, aí eu até brinquei com o hotel manager, que era português, e ele me disse claramente: o dia que você trouxer brazucas para o barco, eu vou colocar a cachaça artesanal que você disser que eu tenho que botar. Então, tem essa flexibilidade. Desculpe aí falar. E o João, na sequência, botou o Detalhe. Starbucks. E tem o Starbucks, aí o Starbucks. Starbucks da Atlas, né, Ronaldo? E aí, É, o exato, que eles maravilhoso. servem aí que também é bacana, né, da culinária portuguesa? Tem pastel de nata, por exemplo. Então é bem bacana, né? Pastel de nata, pastelzinho de Belém, diversas opções aí da culinária portuguesa. E aí eu lembro, só que eu lembro disso de uma reunião que a gente teve ano passado com a Atlas, não sei se o William vai lembrar, mas se eu não me engano, Paula é o nome da Paula, filha do dono, alguma coisa assim, da filha ou da esposa do dono, do fundador da Atlas, é uma homenagem a ela. não Não vou sabia. saber qual É. que é a. Eu acabei de lembrar disso, de uma reunião que eu tive quando eles apresentaram a companhia pra gente no ano passado. Eu não vou lembrar qual que é a relação exata agora. O restaurante principal, gente, como eu falei, e cada navio ele tem um nome diferente de alguma figura histórica de Portugal. Tá. E E lá esse no final, restaurante João, também tem a é, des- capacidade para os 196 passageiros de isso, uma vez. E isso. lá no final é o espaço que você falou que é o espaço É, aberto, certo? não, e aqui nesse espaço aberto, na hora do almoço, eles fazem normalmente um buffet de pasta, ou sorvete, essas coisas. Então você pode almoçar dentro, um buffet que está lá dentro, ou então de noite é à la carte, e na parte externa tem sempre um negócio diferente. Ou uma pasta, ou é um risoto, um negócio desse que completa, entendeu? Então Me fica lembrou bacana, também fica de dar um bacana. detalhe, né, que eu sempre falo nos webinars, café da manhã e almoço no estilo buffet, jantar no estilo à Isso, la carte, tá, pessoal? correto. Aqui uma foto do spa, como eu falei, assinado pela L'Occitane, e aí no canto inferior direito a sauna, uma sauna bem bonita, e aí com uma janela muito grande para o visual externo, né? É um janelão, gente. Olha, é uma sauna diferente. A única restrição que eu faço, mas não deu problema, é que só tem uma ducha. É um barco, né? É um iate. Então, mas eu nunca engarrafou, porque eu fico sempre com uma, no máximo duas pessoas. Então é tranquilo. Agora, esse janelão é tudo de bom, é tudo de bom. Ainda mais na Islândia, não, meu Deus, era sauna com gelo. Aqui o espaço, o domo de observação, né? Que à noite é onde tem o show, certo, Ronaldo? Entretenimento ali, Isso, ó. maravilhoso. Aí tem aí um show, aí tem outro bar, vocês estão vendo, com mais malte, com mais Macallan. E esse domo é lindo, porque vocês veem que ele fica bem na proa, né? É todo ele envidraçado, todo, quer dizer, na Antártica, imagina isso na Antártica, o sol da meia-noite, né? É um negócio de doido. E você olha para cima, é céu. E tudo fechado, claro. Então você está num ambiente muito confortável, totalmente aberto, do seu ponto de vista de claridade e luminosidade, e é um espaço muito grande, gente. O que eu fico impressionado, e aí eu vou falar com uma tranquilidade de quem já viajou em todo tipo de barco, esse barco não tem 200 pessoas, ele tem um tamanho bem generoso, acho que é coisa de português mesmo, você não esbarra em ninguém, e os espaços são generosos. Olha só, olha esse domo, gente. Olha para cima, vê o céu, vê a noite, vê a lua, vê a estrela. Eu adorei. Eu começo a falar, me dá até vontade, né? E a gente fica com vontade de voltar, esse negócio é complicado. É só marcar, vamos. Pessoal, seguindo aqui uma foto da piscina, que é deck 7, tá bom? O deck 8, como o Ronaldo falou, é onde tem a pista de Dá para ver o corrida. verdinho? Tá Dá vendo o pra ver o verdinho? verdinho, é. É. E aí no deck 7 temos a piscina também. Aí, gente, que a gente tem batido na tecla dos cruzeiros, dos iates e cruzeiros de luxo.
para poucos passageiros. Não tem briga por esteira, tem espaço para todo mundo no sol, super tranquilo, tá bom? Aqui uma foto da experiência que a gente falou que tá inclusa nos roteiros de Mediterrâneo e Caribe, que é no 7AFT Grill. À noite tem um jantar aí meio no estilo churrasco, Isso. que também servem os acompanhamentos aí no estilo buffet. Brinquei com o Ronaldo ontem, minha única crítica a esse slide é essa carne que já passou do ponto. De resto, uma maravilha a experiência. E aí o Water's Edge, que a gente viu que era no deck 4, certo, Ronaldo? A gente já tá Correto. falando da Na proa do proa. navio. Na proa. É um local que fica muito perto da água, tá, gente? Como é deck 4, é um dos decks mais baixos. Então, principalmente nesses roteiros de Antártica, por exemplo, que a chance de avistar baleia é muito grande, Total. é aí que o seu cliente vai querer estar para tirar boas fotos, quando ele não tiver claro nos Zodiacs nas excursões, tá? Pessoal, esse era o nosso último slide antes da oportunidade que eu vou passar aqui para vocês. Já é meu próximo slide, tá bom? É uma saída que a Qualituras. Eu fui Vamos lá. suspeito, eu vou pedir desculpas, mas eu fui suspeito. Eu comentei com o João, pedi permissão a ele, que ele é que manda, ele iria. Eu sou palpiteiro privilegiado. Eu falei, João, tenta, e eles conseguiram fazer uma promoção Qualitours saindo de Lisboa. Por que Lisboa? Porque o barco é português, saída pelo Tejo, descendo ali, dobrando à esquerda no Algarve, é lindíssimo. Então, para uma primeira experiência Atlas, claro que depois virão as expedições para Norte, Sul, Polo Norte, eu acho que vai dar assim, uma experiência muito rica, porque vocês vão ver todo o barco. Outra coisa que eu também comentei, eu penso que quando eles botam aí, tem muitas saídas com 10, 12 noites, eu sou suspeito, mas eu acho que você tem um benefício muito grande. 7 dá gosto de quero mais. Mais de 12 pode ficar um pouco cansativo, mas 10 assim é o ideal. E aí João e Lia batalharam lá e saiu esse negócio aí. Então, gente, a gente está com uma condição muito interessante, um preço diferenciado de grupo, tá? Vocês podem olhar no site da companhia, nosso preço está melhor. Vou deixar o William fazer alguns comentários, depois eu dou um fechamento. William, por favor. É fácil, minha gente. Vocês olhem a cabine Horizon, que é uma cabine Horizon Horizonte, e o preço é 2.699. Esse é o do 2.700. terceiro passageiro, Não. né? É Horizon 3782. Desculpe. 3782 no deck 6 ou 3697 Isso, 3.697. no deck Desculpe, 5. me enganei Isso. de coluna. Então, estamos falando de $3.700, a grosso modo, por 10 dias. Estamos falando $370 por noite, incluindo todas as refeições, entretenimento, a morte das palestras, tudo que você pode fazer, as bebidas. Gente, isso é mais barato do que qualquer viagem por terra na Europa. É ou Não, não quanto ele Ronaldo? pagaria, a cabine que eu usei, aí eu vou pegar a cabine do chato, que sou eu, é essa aqui, a Horizon de 3782. Faz quanto ele pagaria? Casal, $8.000, tem a taxa e tal, $8.000. São 800, um casal, com tudo pago, numa mordomia absurda, $800 por dia, não existe, penso eu. Que você está na Europa, vai gastar em euros e já Isso é vai ser dólar, isso é mais. dólar, Pois é, mas se está na Europa por terra, eu estou É. dizendo, se você faz um programa por terra, você está pagando em euro, e se você incluir refeições do quilate ou do nível que tem a bordo de um navio, estamos falando que é brincadeira. Navio sempre é a melhor opção. E esse preço aí está muito bom. O preço está muito bom, ainda mais considerando que são 10 noites, ainda mais considerando os locais que o navio está visitando. E assim, gente, eu e o William mencionamos no nosso webinar que a gente fez. Não é interessante para o negócio dos agentes de viagem em geral
o dólar está muito alto, mas especificamente em cruzeiros, fica mais fácil o nosso convencimento do cliente de fazer uma viagem de cruzeiro, principalmente uma viagem de cruzeiro de luxo, com esse câmbio muito alto, seja dólar, seja euro. O aéreo já está muito caro, né? O aéreo a gente não tem como escapar esses roteiros para fora, mas as diárias de hotel estão muito, muito caras, considerando que é apenas um café da manhã ou às vezes nem isso. O cliente ainda vai ter que gastar com almoço e com jantar. Então é o momento de convencer os clientes de que cruzeiro é a melhor opção, sem dúvida nenhuma, tá? Seja Mas pelo e, argumento João, monetário, seja pela facilidade de você vai estar na sua mesma cabine a viagem toda, é um check-in, um check-out, você vai desfazer a sua mala uma vez só, depois é 10 noites até você ter que fazer ela de novo para ir embora. São N motivos que a gente consegue convencer o cliente. João, e o Porto de Lisboa é lindíssimo. O Porto de Barcelona é espetacular. Dois pontos. Segunda coisa que eu vejo nessa data é que é o iniciozinho do outono. Nós estamos agora lá começando o outono. Então, a temperatura é maravilhosa. E seguramente, né, o pessoal da Bifly tem lá com a Flytour, a TAP, aí vai, né, João? As tarifas Exatamente, boas. né? A gente estava até falando, né, Ronaldo? A É, TAP tem diariamente, acho 10 que voos, mais 12 voos, de, um mais de monte. 10 voos saindo do Brasil para Portugal. Então, lugar não vai faltar, né? E aí, pessoal, US$ 200 de crédito a bordo por passageiro, né, nessa saída, e uma garrafa de champanhe por cabine também. Uma bela massagem. Dá para fazer uma bela massagem. Dá pra fazer uma bela massagem no Spa da L'Occitane, né? Gente, esse era meu recado de hoje. Vou aqui para o chat ver se tem alguma coisa que eu possa responder. Ilha, você gostaria de fazer mais algum comentário, por favor, algum fechamento? Quando a gente falou que está muito barato, essa saída especificamente, hoje em dia qualquer navio de luxo de verdade, né, não é, toda companhia fala que é de luxo, mas não é. Tem companhias premium, tem companhias de luxo, tá? E essa é uma companhia de luxo. As companhias de luxo estão na base mínima de US$ 500 por pessoa por dia. Aqui estamos falando de uma tarifa mais barata, né? Muito mais barata. Então, é uma oportunidade. Agora, essa tarifa, essa oferta, é para reserva agora. Se você deixar para comprar isso em 2025, o ano que vem, essa tarifa vai estar mais alta. Não tem dúvida. As companhias têm um controle de receitas, né? Elas têm que, elas fazem um balancete de cada viagem. Isso aí é uma indústria. E eles têm que ganhar dinheiro, evidentemente. Então, se o navio está vendendo bem, eles aumentam a tarifa para os que querem reservar por última hora, né? Porque está sendo muito procurado. É uma relação oferta e demanda. Então, é o que eu digo, reserva antecipada, fale já com o cliente, altamente recomendada, essa companhia portuguesa. E uma curiosidade, o dono dessa companhia, não vou citar o nome, foi um dos 5 que subiu naquela primeira expedição ao espaço, pagou É. US$ 250 mil. Subiu a primeira, subiu numa das primeiras expedições ao espaço, para ficar 15 minutos e voltar. Acho que foi com umas 6, se eu não me engano. Mas, enfim, só uma curiosidade. O dono é muito simpático, é um português extremamente cordial, e ele está de olho que as coisas funcionem muito bem nos navios dele. Então, é isso que eu tinha que dizer. É um prazer estar sempre com vocês, quando o João me convida. João, posso fazer um comentário final? Que eu acho que
Por favor. Você falou de gorjetas, etc. E a gente sempre acaba fazendo um add-on, porque o serviço é impecável e cada um tem o seu critério. Mas o que na Atlas eles fazem, que eu acho muito assim, diferente, eu nunca tinha visto antes, eles estimulam aos viajantes, né, a comprarem rifas. Rifas. E a tripulação, na penúltima noite, dá um show maravilhoso. Tem cantores, tem dançarinos, eles fazem o showzinho deles. E, e você depois, nas rifas, você pode comprar objetos que estão na loja. Eu, por exemplo, comprei um monte de rifa aqui, ó. Ganhei um chapeuzinho da Atlas. Eu tenho aqui o War Navigator, tá vendo? Então, em vez de você dar uma gorjeta por dar, essa gorjeta vira rifa, a tripulação agradece, faz um show assim muito. Novamente, não são 2.000 pessoas, são 200. Então, é muito interessante isso. Dá assim um estímulo maior para criar uma grande família, que é a tripulação. As 2 viagens que eu fiz, um intervalo de quase 12 meses, era praticamente a mesma tripulação. Então, é abraço, beijo, saudades, volte sempre, esse tipo de coisa. E ainda ganhei o chapeuzinho. Ganhei não, comprei, né, na rifa. E eles fazem leilão também da carta normalmente. Tem um leilãozinho. É muito legal. Excelente, excelente. Pessoal, agradeço a presença de todos. Vou responder só uma última pergunta aqui da Dani. Dani, depende do destino, tá? Eu te falar que o Wi-Fi vai pegar bem na Antártica. Pegou. Pegou na Islândia, pegou bem. Na Islândia Na pegou bem. Islândia pegou bem. Na É, Antártica, é, é. talvez tenha dificuldades em algum momento de navegação. No meio de É terreno pega Starlink, muito né? bem, né? Essas empresas, Pegou exatamente. bem. Essas empresas de luxo Starlink. agora, elas estão todas com Wi-Fi da Starlink, né? Via É. satélite. Então, na grande maioria, vai pegar muito bem, Na sim. Islândia, eu Tá. ligava para minha mãe com vídeo. Quer dizer, eu fiz o vídeo com a minha mãe, pagava a conta pelo Itaú, tudo na Islândia, pendurado no nada. Perfeito. Gente, estou encerrando o compartilhamento. Agradeço todos novamente. Vai ficar gravado, vai estar no nosso canal do YouTube, onde todos os nossos webinars estão subindo, tá bom? Então, muito obrigado.